Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10.5. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de recriminar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação nos caberia. Allan Kardec. Comentários. A indulgência nunca pode ser confundida com a passividade de não fazer nada, de não corrigir o erro. Mas também não pode ser confundida com a vaidade do julgamento. É uma linha tênue e bem difícil de seguir para nós ainda repletos de imperfeições morais. Julgar não nos é permitido, a exemplo do Cristo, que não julgou a mulher adúltera. Se nem mesmo Cristo julgou a nós enquanto esteve aqui encarnado, quem somos nós para julgar o erro do outro? Tão repleto de erros como nós mesmos. Sendo que ainda trazemos em nós impresso na consciência a marca dos delitos cometidos no passado em remorsos e culpas atrozes, que sempre tentamos esconder e esquecer. Mas ao mesmo tempo, como corrigir, como não permitir o erro sem questionar? É uma questão delicada e requer muito esforço e trabalho íntimo para não sermos vítimas de nossa vaidade, julgando o próximo e se colocando como exemplo de uma dignidade que ainda não alcançamos. Vejamos um exemplo comum em um mundo de expiações e provas. Uma mãe que vê seu filho cometendo um erro, seu papel é de corrigi-lo, uma vez que a criança foi confiada por Deus à mãe e ao pai para ser educada e criada da melhor forma possível. Portanto, a mãe e o pai devem corrigir o erro da criança impedindo que ela cometa esse mesmo erro novamente. Corrigir não é julgar. Porém, aí se observa uma responsabilidade a mais. Aquele que corrige um erro deve exemplificar através de seus atos. Modificando a si mesmo, modificaremos nosso redor, assim, aos poucos modificaremos a sociedade à nossa volta, não julgando, mas inibindo o erro, através da reforma íntima. Quando vivenciamos o ideal defendido, a palavra ganha força moral, porém quando são apenas orientações sem vivências, as palavras não vibram em verdade, como é orientado no livro Missionários da Luz, capítulo 19. O homem que apregou ao bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação, quase sempre, é vã. A indulgência não é conivente com o erro. Jesus nunca participou do erro que seus apóstolos cometiam. Mas usava da indulgência e do exemplo de si mesmo, para ensinar o correto a ser feito, até que através de seu exemplo, seus atos e seu sentimento verdadeiro comovesse aqueles ao seu redor, impulsionando-os ao progresso. Jesus foi indulgente com Maria de Magdala. Graças à sua indulgência, este espírito começa seu trabalho redentor e inicia sua jornada na seara do bem. Foi indulgente com Saulo, assim havendo sua transformação para Paulo de Tarso. Jesus é sempre o modelo, o guia, o mestre. Se ele nunca julgou, não devemos nós também fazê-lo. Mas se ele usou da prática no bem, do amor ao próximo e da caridade para educar através do exemplo indulgente, devemos nós também fazer o mesmo, um passo de cada vez, vencendo a si mesmo um pouco por dia, começando do pequeno até que a porta estreita seja a escolha natural do ser. Deus nos deu muitos talentos nessa vida. O talento das cordas vocais que vibram e assim nos comunicamos através da fala. O que nós fazemos com o talento da fala? Maldizemos e julgamos, enterrando o talento, ou inspiramos palavras de bem que acompanham nossos atos na caridade, multiplicando esse talento? Levando através da fala, da canção um momento de libertação a quem sofre e chora. O talento das mãos, utilizamos para apontar os dedos e cruzar os braços indignados com o erro alheio, enterrando o talento, ou arregaçamos as mangas e trabalhamos, ensinando através do trabalho árduo, do exemplo do bem, multiplicando esse talento? Na demonstração correta de um potencial, o das mãos no sentido da ação e aliviar dores morais. O talento da saúde,
destruímos nosso corpo com pensamentos deletérios e infelizes de julgamento e raiva, enterrando o talento, ou mantemos o pensamento em oração sempre pedindo amparo a Deus, juntando forças para atuar nas vibrações benéficas do perdão, construindo saúde, multiplicando esse talento? Usando através desse recurso o pensamento em oração mudando as vibrações. Tudo que temos na vida, são talentos emprestados por Deus, a falta de indulgência muitas vezes impede que façamos bom uso e multipliquemos nossos talentos. Que são joias de luz amparar a sociedade se colocados a serviço do bem de todos. Símbolos nas palavras. Em nos reportando a indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nos propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que vem a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem iregelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra enfim pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate está em nós. André Luiz. Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão, a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém, hoje, suscitará um mal para nós, amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso, requer a bondade alheia, que erro de outrem, reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. Indulgência. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Emanuel. Base bibliográfica.
O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 item 5, Allan Kardec. Missionários da Luz, capítulo 19, André Luiz. Busca e acharás, capítulo 12, Emmanuel André Luiz. O Espírito da Verdade, capítulo 62, autores diversos, F.C. Xavier Alvaldo Vieira. Indulgência, capítulo 1, Emmanuel.